Roma, a cidade eterna, símbolo de poder, glória e sangue. Hoje ela repousa como pedra e poeira, mas houve um tempo em que era o coração que bombeava a vida do mundo conhecido. O império que acreditava ser imortal e que caiu tão lentamente que poucos perceberam que já estava morto antes do último suspiro. A lenda diz que tudo começou em 753 a.C., dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, filhos da Vastal Reia Sílvia e, segundo a tradição do próprio deus Marte, foram lançados ao rio Tibre para morrer vítimas de um rei temeroso de perder o trono. Mas o destino ou o capricho dos deuses interveio. Uma loba os encontrou e os amamentou, protegendo-os até serem resgatados por um pastor. Anos depois, decidiram fundar uma cidade, mas discordaram sobre onde erguê-la. A disputa se tornou violenta e Rômulo matou o próprio irmão. Roma nascia no sangue, mas a verdadeira Roma não nasceu apenas de mitos. No século 6 a.C., ela era apenas um pequeno reino governado por rei etruscos em 509 a.C. Esses reis foram expulsos e começou a república. O poder era dividido entre magistrados e um senado formado pela elite, mas Roma já demonstrava sua vocação para a guerra. Primeiro conquistou a Península Itálica, depois virou seus olhos para os rivais maiores. Entre 264 e 146 a.C., travou 3 guerras contra Cartago. A mais famosa, a Segunda Guerra Púnica, trouxe à Itália o terror de Aníbal, que cruzou os Alpes com elefantes de guerra. Roma sofreu derrotas humilhantes, como na Batalha de Canas, em 216 a.C., onde cerca de 50 mil romanos caíram em um único dia. Mas Roma não se rendeu. Contra-atacou, levou a guerra até a África e em 202 derrotou Aníbal em Zama. No fim da Terceira Guerra Púnica, Cartago foi totalmente destruída, suas ruínas salgadas, seu povo escravizado. Essa vitória consolidou Roma como potência suprema no Mediterrâneo, mas a conquista trazia também decadência moral e instabilidade política. Generais enriqueciam com saques, escravos inundavam a economia e a desigualdade corroía o equilíbrio interno. O século I seria o começo do fim da República. Guerras civis explodiram. Mário e Sula transformaram o exército em ferramenta de poder pessoal. Júlio César, um general carismático e implacável, cruzou o Rubicão em 49 a.C., desafiando o Senado e iniciando uma guerra contra Pompeu. Venceu e em 44 a.C. foi declarado ditador vitalício. Poucos meses depois foi assassinado em pleno Senado, traído por amigos e aliados, incluindo Brutus, seu protegido. O sangue de César abriu caminho para outro líder, Caio Otávio, seu herdeiro adotivo. Após derrotar Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Actio, em 31 a.C., tornou-se o primeiro imperador de Roma. Em 27 a.C., recebeu o título de Augusto. O Império Romano estava oficialmente nascido. Sob Augusto, iniciou-se a Pax Romana, um período de estabilidade interna que duraria cerca de 2 séculos. Legiões disciplinadas guardavam as fronteiras. Estradas pavimentadas conectavam províncias distantes. Aquedutos levavam água fresca às cidades. O Coliseu, inaugurado sob o imperador Tito em 80 d.C., tornou-se o símbolo da grandiosidade e da brutalidade romana. Ali, gladiadores lutavam até a morte. Criminosos eram devorados por feras. Batalhas navais eram encenadas para multidões que gritavam por sangue. Roma, no auge sob Trajano em 117 d.C., controlava um território que ia da Escócia à Mesopotâmia, do Danúbio ao deserto do Saara. Mas manter essa máquina custava caro. Guerras de fronteira contra partas, germânicos
e Dácios drenavam recursos, e não bastava vencer. Roma tinha que manter o medo vivo. Nem todos os imperadores foram grandes líderes. Alguns mergulharam na loucura. Calígula reinou com crueldade sádica, nomeando seu cavalo como cônsul. Nero, acusado de incendiar Roma em 64 d.C., construiu seu palácio sobre as cinzas e perseguiu cristãos, usando-os como tochas humanas para iluminar seus jardins. O século III foi o começo da crise imperial. Entre 235 e 284, Roma teve mais de 20 imperadores, a maioria assassinados. Invasões bárbaras, colapso econômico, inflação e pragas devastaram o império. Em 260, o imperador Valeriano foi capturado pelos persas sassânidas e usado como escabelo humano antes de ser morto. Diocleciano tentou salvar Roma, dividiu o império em Oriente e Ocidente e criou a tetrarquia. Mas isso gerou novas disputas internas. Foi Constantino, no início do século IV, quem reunificou o império e adotou o cristianismo como religião tolerada, mais tarde oficializada por Teodósio. Em 330, Constantino fundou Constantinopla, a Nova Roma, deslocando o centro do poder para o Oriente. Em 395, o império foi dividido definitivamente. O Oriente, rico e fortificado, sobreviveria. O Ocidente estava condenado. Em 410, os visigodos de Alarico saquearam Roma, algo impensável por quase 800 anos. Em 451, Átila, o Huno, avançou pela Gália e foi detido na Batalha dos Campos Cataláunicos. Em 455, os vândalos voltaram a invadir Roma, levando tesouros e escravizando cidadãos. Em 475, o jovem Rômulo Augusto assumiu o trono do Ocidente. Um ano depois, foi deposto por Odoacro, líder dos Érolos. As insígnias imperiais foram enviadas a Constantinopla. Era 476 d.C., o fim oficial do Império Romano do Ocidente. O Oriente viveria por mais 1000 anos como o Império Bizantino. Mas a Roma das legiões, dos Césares e dos gladiadores havia caído. As pedras de suas ruas agora ecoavam apenas o som do vento. E talvez o uivo distante de uma loba. Roma nasceu do sangue, viveu pelo sangue e morreu afogada no próprio sangue. A queda de Roma é um aviso e outros impérios já trilham o mesmo caminho. Se você gostou de desvendar as sombras do Império Romano, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos mergulhos nas histórias mais sombrias da humanidade. E compartilhe este vídeo com quem também tem coragem de encarar o lado obscuro do passado. Essa foi a história da ascensão e queda do Império Romano. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.